Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. 1 em ponto, dia 5 de setembro. Meu Deus, como tá passando rápido isso aqui, né? Então, hoje a gente vai conversar aqui com a Joyce Vieira, fisioterapeuta, e a Natiele Santos. A Natiele Santos, também fisioterapeuta. Vamos falar da doutor Hérnia Arapiraca. Mas, sobretudo, a gente vem falando ao longo dessas entrevistas aqui, né, que a gente vem falando de hérnia de disco. E quem tem esse problema sabe o quanto que é difícil isso. Mas fica uma pergunta aqui. Pode baixar um pouquinho, Sérgio, meu retorno? Que ele está dando uma microfonia. Isso aí, tá jóia. Excelente aí. Mas existe prevenção para hérnia de disco? Existe uma maneira de você evitar isso? Então, eu estou aqui com as especialistas. Eu não sei de nada, não. Não sei se é possível prevenir, não. Só sei que eu tenho 3 e estou doido para me livrar dela. Mas, enquanto não se livra, enquanto isso, na sala de justiça, a gente pede ajuda às meninas superpoderosas que estão aqui para ajudar a gente a saber se existe prevenção, mas se não existe prevenção, se tem qualidade de vida. Se a gente pode ter qualidade de vida assim mesmo com hérnia de disco. Joyce, boa tarde. Natiele, boa tarde. Sejam bem-vindas. Boa tarde, André. Rapaz, o negócio tá bem ensaiadinho, né? Estavam combinando no carro, foi? Muito bem. Assim, né, André? Não é não? E também Boa tarde, registrar aqui a venda da sua princesa aqui. Minha moça quis conhecer aqui o seu estúdio. Tudo bem. Nome? Elis. Elis. Seja bem-vinda. Muito bom você estar aqui. Bom, Joyce e a Natiele, a gente, ao longo dessa sequência de entrevistas, a gente ainda tem mais entrevistas, você fica com água na boca, dá spoiler para vocês. Então fica aí que em setembro ainda tem mais entrevista aqui da doutor Hérnia Arapiraca, tá? A hérnia de disco é um problema muito sério, muito grave para quem tem. E o pior de tudo é que ela é incapacitante. Quem tem e quem enfrenta uma crise, né? Você tá lá, né? Você tá vestindo a sua calça. Ou melhor, você tá vestindo a sua cueca, meu filho, né? De repente você faz aquele movimento errado, que a Juliana Vieira disse que não é para fazer aquele movimento, que você se abaixar para fazer isso aí. Em vez de você fazer sentadinho, né? Você vai fazer isso em pé. E aí dá aquele treco assim na coluna que você diz, opa, eu não consigo mais me mexer. Você tá calçando o sapato todo errado, já falei aqui como é que você faz errado. Não vou fazer de novo para você não fazer em casa, né? Você vai pegar o sapato aqui, você vai abaixar o sapato. A Juliana diz, Pepe, está tudo errado, cara. Tudo errado. Você tem que levar o tênis até dobrar aqui a perna, assim, ó. Botar o sapato aqui e amarrar aqui. Pode ficar meio troncho, não tem problema não. Né? O negócio é que você não faça esse movimento aqui, porque nesse movimento você também pode ter aquele treque e aí travar tudo. E aí, meu amigo, aí quando vem essa dor, você, como diz a Rita Lee, você vê os anéis de Saturno todos, porque a dor é imensa, intensa e dá aquela sensação de choque, que você levou um choque mesmo, né? Então, meninas, boa tarde. Vamos começar falando sobre isso. O que é, né? A gente já falou aqui o que é uma hérnia de disco, como ela se desenvolve, mas tem jeito de prevenir? Sim, André. Tô ensaiada. Rapaz, tá ensaiado demais o negócio aqui hoje. Eita, rapaz, que bênção, né? André, tem sim como prevenir, né? Então a prevenção sempre seria o melhor remédio, né? Mas infelizmente hoje muitas pessoas deixam procurar no último caso, né? A Natiele, né, que está à frente aqui no Dr. Hérnia, né, fazendo os atendimentos. Então a Natiele sabe um pouquinho mais, né, a Natiele, com relação à hérnia de disco em si, né, do tratamento da hérnia de disco. Vou pedir ao Sérgio só para ele zerar os fones das meninas, porque ele tá dando um pouquinho de microfonia aqui para mim. Não precisa usar não, Jorge. Vamos lá, Natiele. Então, André, uma das formas de realizar a prevenção da hérnia seria boa postura, porque hoje a gente tende a ter uma má postura e aí, consequentemente, a gente adquire umas patologias aí na coluna. Segundo, o sobrepeso. O sobrepeso, ele é um dos fatores primordial também para que a gente tenha essa predisposição
a adquirir uma hérnia de disco. Também temos a questão da genética, que infelizmente a gente não pode reverter, mas pode fazer com que a patologia ela surja mais com uma forma tardia. Também temos o sedentarismo. Temos que ter aí uma atividade física de forma frequente e também de forma regular, tá? Para que essas patologias elas não venham surgir ao longo da nossa vida, tá? Também tem o processo do envelhecimento. O processo do envelhecimento, ele é muito... É um fator primordial, onde a gente sabe que tem um desgaste ali do disco, com o fator do envelhecimento. Mas aí, quando for chegando a certa idade, tem um acompanhamento médico com mais frequência, tá? Essas pessoas também que vivem o tempo todo, a maioria, a parte do dia sentado. Vamos lá, a maior parte do dia vive sentado. Essas pessoas, elas também têm que ter um acompanhamento melhor e mais preciso, tanto com a equipe médica quanto com a equipe fisioterapêutica. Por quê? Porque a postura sentada, a gente tende a ficar com uma postura, porque a gente está confortável e acha que ali está certo, mas não é assim. Você tendo um acompanhamento, a fisioterapeuta vai te ensinar como é que você tem que ficar sentado, os seus pés eles têm que tocarem no chão, a sua coluna tem que estar toda retinha na cadeira, com uma cadeira específica, claro, e também ter ali uma pausa. Eu sempre digo aos meus pacientes que eles têm que ficar de 30 a 40 minutos ali, coloca um alarme, anda um pouquinho, alonga e volta. E também sempre se ligar com a postura. Aí, esses pacientes, eles têm que ter um acompanhamento fisioterapêutico, uma avaliação postural para ver e assim a gente conseguir prevenir que surja futuras patologias na coluna, certo? Porque a má postura, ela é um fator primordial e também é um dos maiores para que esse paciente venha adquirir patologia na coluna como uma hérnia de disco. Tá. A Natiele falou da questão do sobrepeso, Joyce, e olha só, que eu colhi aqui. A população brasileira está com sobrepeso e obesidade. E você que está ouvindo a gente aí, ó, recente, fresquinha, tá? De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, 56% dos adultos brasileiros têm sobrepeso ou obesidade, ou seja, mais da metade da população. Sendo 34% com obesidade e 22% com sobrepeso. Um estudo do Datafolha aponta que mais de 59% da população brasileira sofre de obesidade e sobrepeso. Um estudo da Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a Vital Strategies, alerta que 56,8% dos brasileiros têm excesso de peso. Um estudo do G1 aponta que 75% dos adultos brasileiros terão obesidade ou sobrepeso em 20 anos. Joyce, isso é muito preocupante, porque, como eu falei aqui nas entrevistas anteriores, quando a gente teve a Covid, que nós tivemos que ficar em casa, e ali era obrigatório ficar em casa. Então, nós passamos ali 30, 60, 90 dias enclausurados, sem poder ir para nenhum lugar, né? E o sofá sofreu, porque a gente ficou sentado e a gente acostumou, né? Nós acostumamos. Mas tem gente que a Covid já passou, graças a Deus. Mas o cara continua no sofá. Ele continua tendo hábitos alimentares desproporcionais, né? Eu queria que você explicasse para a gente qual a diferença entre peso e sobrepeso e qual é a importância disso para a hérnia de disco. Como você disse, a obesidade, né, um paciente que está além, né, acima do peso dele, né, você dá uma desproporção, né, na questão do índice de massa corpórea nele. Então, o paciente com sobrepeso até não precisa estar obeso para causar dores na lombar, né? Até um paciente hoje, a gente está pegando hoje muitos jovens até magros, né, e já desenvolvendo uma hérnia de disco. Então, não só a obesidade vai me levar a isso, mas é um dos fatores de risco, sim, porque o sobrepeso sobre aquela articulação pode vir, aquele peso sobre aquela articulação pode vir a fazer uma herniação naquela região, seja lombar, seja cervical, enfim. E mais um motivo pela fraqueza muscular que aquele paciente apresenta. Geralmente o paciente mais obeso é um paciente mais sedentário, um paciente que não faz atividade física. Então, temos que estar muito atentos, não só à questão do peso, mas a atividade física em dias. Se na minha história tem histórico de hereditariedade, né? Se tem pais que já apresentavam dores lombar, que já tinham hérnia de disco, então já tem um fator aí hereditário.
Então, temos que ter cuidado. E esse cuidado, André, a gente já está andando um passo um pouco mais à frente aqui na FIS, a gente vem buscando isso. Para quê? Para a gente ter um olhar para os nossos filhos, né? Não precisa chegar lá na frente, já quando tiver instalado a patologia, para mim vir a tratar. Pelo contrário, hoje a gente vem trabalhando muito questão de prevenção, né? Esse olhar mais para os adolescentes, mais para os jovens, porque está chegando muito na clínica adolescentes já com dor, com hérnia de disco mesmo já desenvolvida. Então, a gente tem que ter esse olhar para os nossos filhos, né? Como é que ele está levando a mochila da escola, como é a postura dele, né? A gente vai estar entrando com as escolas aí, passando essa orientação para os professores já estarem atentos com relação à postura das crianças. E isso é muito importante, tá? E a gente quer passar isso para os pais, até os pais que são ouvintes, né? Porque se você tem hérnia de disco, então já fique de olho na questão postural dos seus filhos, que tem um fator genético. Tem a questão também do sedentarismo, né? Hoje você vê muitas crianças nas telas. Isso é um fator preocupante, né? Muito. Porque todos querem estar aí nas telas, pouca atividade física, as crianças não brincam, não correm. E isso é preocupante também, né? Musculatura fraca, má postura, tem um fator genético. Então, tudo isso contribui, além da obesidade, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Por isso que a gente já vem entrando também, não só... A gente tem na clínica hoje o Dr. Hérnia, né? Que é um tratamento específico para hérnia de disco. Mas a gente já vem trabalhando também esses adolescentes e crianças, né? Então, crianças com escolioses, né? Nós temos tratamento específico para isso, que é o Posture. Então, ele vem trabalhando essas crianças e adolescentes que já apresentam algum desvio postural, já para prevenir, né? Lá na frente, ele não vem desenvolver uma patologia pior. Né? A Nath fica nessa parte de posturas, né? No Posture com adolescentes, né, Nath? Fazendo esse trabalho muito lindo. Você falou da questão da mochila. E para nós pais é uma preocupação. Eu falava para vocês antes aqui que antes, né, lá nos anos 80, 90, a gente tinha os livros separados das matérias. Eu tinha um livro de história, eu tinha um livro de geografia, eu tinha um livro de, no meu tempo, né, OSPB, matemática, física 1, 2, química 1, 2, que na época é química orgânica e química inorgânica. Isso não é negócio de Deus, não. Negócio de química orgânica e química inorgânica. Eu quase enlouqueço com esse trem aí. Mas passei, né? Mas hoje, o que é que as escolas, a maioria faz? Elas trazem módulos. E os módulos, não dá para você arrancar as páginas. Vou levar só a história hoje, não. Só se você arrancar as páginas do livro. Porque vem tudo junto. E o que é que aquilo faz? Um peso. Aquilo é um peso. Mas a pessoa diz, não, mas é só da entrada até a sala de aula. Beleza, mas você já imaginou isso? A quantidade de dias dos anos letivos, você fazendo esse movimento todos os dias, Nath? Eu ia perguntar exatamente isso. Qual é a relação de importância que tem o peso externo para uma possível causa de hérnia de disco, no caso dos estudantes que levam uma mochila muito pesada nas costas? Então, quando a mochila ela está pesada, tá? O que é que acontece? O nosso disco é um amortecedor. Esse disco ele serve para amortecer os impactos do dia a dia e através dele que a gente consegue realizar todos os movimentos de vida diários. Quando tem aí uma sobrecarga de forma inadequada, esse disco ele vai absorver, só que com o passar do tempo, todos os dias, esse pezinho é uma coisa, outra, o que é que acontece? O que protege o disco, ele vai rasgar, ele vai fissurar, e aí pode sim ser gerado futuramente uma hérnia. Por quê? Tá uma sobrecarga aí de forma inadequada. O disco ele não aguenta, então pode ser que ele sim adquira aí uma hérnia. Não só uma hérnia, mas também pode ser que ele adquira uma escoliose. Tem a questão de uma cifose também, só que é muito perigoso no caso de escoliose. Hoje na clínica nós temos o Posture, que são os exercícios específicos para tratar escoliose, cifose, uma hiperlordose, justamente para que essas crianças não venham a sofrer. Onde nesse projeto a gente trata tantas patologias como damos orientações, também pedimos exames periodicamente para ver como é que está essa curva, para que essa criança não venha futuramente
precise de uma cirurgia, porque a escoliose, a partir de um certo grau, já é indicativo cirúrgico. E o nosso objetivo aqui é esse também, fazer com que essa criança não venha precisar de uma cirurgia para reverter o quadro dela. Tá. Quais são os exercícios físicos que podem ajudar na prevenção da hérnia de disco? Então, André, hoje nós temos várias atividades, né, que podem estar aí trabalhando essa musculatura, né, que é principalmente a musculatura do core, né, desde a musculação, pilates, qualquer atividade que venha estar fortalecendo essa musculatura vai estar prevenindo, sim, as hérnias de disco, né? Então, como a Nath falou, né, o posture mesmo, são atividades específicas, né, já são desenvolvidas para prevenção e tratamento de escolioses. Então, o paciente já apresenta uma má postura, a mãe observa aquela má postura da criança, a gente já tem essa atividade lá na clínica, que é o posture, que vai melhorar o padrão postural da criança, prevenindo ela de desenvolver uma escoliose. E se o paciente já apresenta a escoliose, aí tem também, né, os exercícios posturais, né, para realinhar essa coluna dessa criança. Para que isso? Para evitar futuros problemas que ela possa desenvolver lá na frente, né? Desde uma cirurgia, né, que dependendo do grau da escoliose, como a Nath falou, tem que ir para a cirurgia. Então, para evitar possíveis cirurgias, como também desenvolver outros tipos de patologias, como a hérnia de disco, por exemplo. Eu tava falando... Olha a mensagem! Opa, tem mensagem aí pelo 99639-8389. Vamos lá, vamos dar vez e voz ao povo, vamos lá. Boa tarde, eu tenho 4 hérnias de disco. E hoje as minhas costas estão doendo e as minhas pernas. Qual é a medicação que eu tomo? Eu tenho 57 anos. Tô já lá, daqui a 4 anos eu também tenho 57. Vamos lá, como é o nome dele, Sérgio? O Zeca? Muito bem, obrigado, Zeca, pela sua audiência. Vamos lá, Joyce, vamos responder ao Zeca. Então, Zeca, é interessante você passar por um ortopedista, né, inicialmente, né, para ver a questão da medicação específica. Mas hoje a gente tem tratamentos para, como no seu caso, você falou que tem 4 hérnias de disco, né? Então seria interessante nós fazermos, né, você fazer, no caso, uma ressonância, né? O médico vai estar orientando isso com relação a não só exame físico, medicação, como vai passar algum exame específico, né? Através do exame, você vai no doutor hérnia, né? Você passa por uma avaliação, né? Uma avaliação específica, que ela vai avaliar todo o seu padrão postural, né? Toda a avaliação que precisa ser feita na questão da hérnia de disco, tá? E depois fazer sim um protocolo de atendimento para tratar essa sua hérnia. Então, como é feito esse tratamento, né? A Nath vai explicar aqui um pouquinho, né, Nath, sobre o tratamento no doutor hérnia. Lembrando, Zeca, que o medicamento ele não vai tratar a sua patologia. Ele vai paliar, vai passar aí durante algum período sem dor, mas depois vai voltar porque tem ali a extrusão discal, tá? O ideal seria a gente fazer uma avaliação no doutor hérnia para a gente conseguir fazer a reabsorção através de alinhamento pélvico, biomecânico. Realizamos também a descompressão na segunda fase. E depois entramos na estabilização e o fortalecimento, para o seu corpo entender que o seu disco tem que ficar dessa seguinte forma e também o seu corpo entender que ele foi feito para se movimentar, tá? Depois que a gente também dá alta, precisamos que você esteja em exercício físico, porque como foi falado no início, o sedentarismo também ela é uma das causas principais para que a gente adquira uma hérnia de disco na nossa coluna, entendeu? Complementando aqui, né, como a Nath falou, né, a medicação vai ajudar a desinflamar aquela crise, André. É importante salientar isso, porque muitas pessoas querem qual a medicação, o que é que eu tenho que tomar, né? Então, como a Nath falou, enfatizou muito bem, né, o anti-inflamatório e o analgésico vai tirar você daquela crise. Então, a gente precisa passar, por isso que o tratamento do doutor hérnia vai de 1 a 3 meses, né, dependendo da hérnia. Porque precisa passar por esse passo a passo que a Nath falou. É alinhamento pélvico, é a descompressão ali do disco, né? Para que ele entenda que ele tem que voltar para aquele lugar dele. E a fase de fortalecimento, estabilização e fortalecimento. Então, por isso, precisa passar por essas 3 etapas, né? Para tirar ele da crise e ele ter vida normal. Não ficar tendo crises constantemente, né? Porque hoje quem tem hérnia sabe. Um movimento que faz errado, basta calçar, como você falou, um sapato, entrou em crise, travou. Né? Eu sei porque eu também tenho uma hérnia,
Estou até tratando com a Nath. Graças a Deus estamos evoluindo muito bem, né, Nath? Amém. E é isso, Andrei. A gente tem que ter essa consciência, né? Falar para você, Zeca, duas coisas importantes aqui. Geralmente quem tem hérnia de disco vai recorrer ou a analgésicos ou a anti-inflamatórios. Não faça isso porque é automedicação, né? E aí, com o passar do tempo, você tem ideia. Se você tomar, por exemplo, um paracetamol para dor, tá? O paracetamol ele é metabolizado no fígado. Dependendo da quantidade que você toma, você pode ter um problema hepático grave, severo, até uma cirrose, por tomar o paracetamol. Se você escolhe tomar anti-inflamatório, né, ele também é metabolizado no fígado ou nos rins, geralmente. Isso prejudica também a saúde dos seus rins. E como você quer se livrar da dor, você vai tomar. Tá certo? Mas aí eu vou te dar um conselho. Vou passar o número aqui já para você agendar a sua avaliação lá no Dr. Hérnia. DDD 82, você está em Alagoas, né? 987572183. 987572183. E aí você vai sim resolver o problema. Não vai precisar tomar remédio. Sabe por quê? O Dr. Hérnia tem mais de 210 unidades espalhadas no Brasil. Tem uma inaugurada já nos Estados Unidos e tem uma efetividade em tratamento de 95% dos casos sem cirurgia, tá? Então não é nada desesperador, mas você precisa fazer uma avaliação para se livrar da dor e ter qualidade de vida. 4 hérnias. Vamos lá. 4 hérnias de disco não é brincadeira, né? Então, anota aí, 987572183. Quem está acompanhando a gente aqui no NN Play está na tela e você pode falar com a gente aí. Vou pro intervalo, na volta a gente continua falando com a Joyce e com a Natiele aqui sobre prevenção de hérnia de disco. A gente volta já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN. Com André Pepes. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, o assunto é: existe prevenção para hérnia de disco? Com as fisioterapeutas Joyce Vieira e a Natiele Santos, aqui da Doutor Hérnia Arapiraca, da Fisio e Saúde também. Tá? A Márcia Felipe está aqui dizendo boa tarde para você também, Márcia. Bom, você falou da postura. A postura correta, ela pode prevenir a hérnia de disco, e como manter uma boa postura no dia a dia? A gente já falou aqui da questão do sofá, a gente entra no carro e aí a gente entra no carro e fica assim, né? Parecendo o Sargento Garcia do Zorro, lembra? Ninguém lembra do Sargento Garcia não, mas aquele cara tinha um barrigão, né? E a gente senta mal, né? A gente vai comer, aí a gente senta na mesa, né? Em vez de ficar numa altura bacana, ou já pedir uma mesa numa altura bacana, ou a gente pede a mesa muito alta ou muito baixa, que força, Lati, a gente tá fora as telas, né? Então, Joyce, as telas dos celulares, então... Isso mesmo, André. É importante, né, a gente manter a postura, boa postura no nosso dia a dia,
né? Mas o que faz com que eu fique nessa boa postura o dia todo, né? Como a Nath falou, é preciso ter toda essa organização, essa ergonomia no nosso trabalho, principalmente para quem trabalha muito tempo sentado. A altura do computador deve estar na sua vista, né? Na altura do olhar, os pés apoiados, os braços bem apoiados, tá se levantando a cada... Ficando 30 minutinhos, caminhando, alongando e volta a sentar, né? Caso você trabalhe toda hora sentado. Buscar sentar sempre no final da cadeira, né? Para não ficar deitado sobre o cóccix, né? Que é esse ossinho bem no bumbum. Então, a gente tem que buscar, sim, ter essa consciência da nossa postura no dia a dia. Mas o que nos faz ficar nessa postura é o fortalecimento. Tá, André? Então, se a gente não fortalece essa musculatura, você pode até começar a ficar bem posturado. Mas com o decorrer do dia do trabalho, vai relaxando. E quando você vê, você já está em má postura. Então, fortalecimento, sim, é a melhor forma de você manter essa postura boa. Seja ele no pilates, seja ele com postures, seja ele na musculação. Então, isso vai te ajudar a manter essa postura e evitar que você venha desenvolver uma hérnia de disco. E também hoje, André, nós temos também na Fisiosaúde, que é o RPG, a Reeducação Postural Global, onde vai fazer com que essas posturas incorretas sejam alinhadas de acordo com o dia a dia. Vai ter sempre ali um acompanhamento, paciente, fisioterapeuta, vamos sentar, saber o que você está fazendo, também colocar você em postura, onde são exercícios isométricos, ou seja, vai passar um tempo naquele exercício para a gente fortalecer tanto os músculos superficiais quanto os músculos profundos, para que quando você saia, consiga estar com uma postura melhor, tá? E não venha te prejudicar futuramente. É verdade. E eu sou paciente, viu, gente, da Fisiosaúde na parte de fisioterapia, e eu posso atestar isso. Só para vocês terem ideia da seriedade que é feito na Fisiosaúde em relação a tudo que se faz lá. Estou falando da fisioterapia porque eu estou fazendo, né? Estou faltando lá, mas eu estou fazendo. Que é o seguinte, eu depois da fisioterapia, eu fui fazer musculação. E aí todo mundo fala assim, eita, o primeiro dia é horrível, você vai sentir dor em todo canto. Eu não senti nada. Por que eu não senti nada? Porque eu estava preparado na físio. Isso. Então eu não senti nada, gente, nada. E aí também, aí vem da dica das profissionais que lá atuam, né? Da Adriana, da Nath, que estava lá, hoje está no Dr. Hérnia. Mas assim, André, era uma pergunta que eu vou fazer agora para vocês. As pessoas que têm hérnia de disco assim, eu não vou fazer musculação não, senão eu vou morrer. Esse negócio vai pegar em mim aí e eu não vou andar mais, né? Então tá proibido. As pessoas que têm hérnia de disco, elas não podem fazer musculação se quiserem? Ou podem? Não, André, de forma alguma, né? Pode sim estar fazendo a musculação. Paciente que não está na crise, né? Fez todo o tratamento, né? Fez o tratamento com a Nath, né? Que eu sou paciente do Dr. Hérnia e faço musculação hoje. De boa, sempre fiz musculação, né, e faço meu tratamento de hérnia de disco. Então isso não quer dizer de forma alguma que você não possa. Pelo contrário, ele vai te ajudar, né, a fortalecer e tirar você mais rápido dessa crise. É claro que tem que ter orientação, né, você chegar na academia e fazer de qualquer forma, né, a gente tem que saber como está executando aquele movimento. Isso é importantíssimo, porque às vezes uma fraqueza de glúteos pode levar a sobrecarga ali na minha lombar. Então você não sabe disso, né? Às vezes aí executa um movimento errado e aí tá sobrecarregando a tua lombar, né? Então não sei por que eu tive aquela crise, né? Quando na verdade tem tudo por trás disso aí. Então uma boa avaliação com o educador físico é importante, já que você quer ir para a academia, por exemplo, tem que ter avaliação, tem que ter um acompanhamento, tá? Para que você não venha ter crises, né? Nem desenvolver uma hérnia de disco na própria academia. Então tem que ter esse cuidado, esse olhar, tá? Inclusive, tem que informar ao profissional, né, o personal que você tem. Porque você tem exercícios que realmente você não deve fazer na academia se você tiver hérnia, né? Eu aprendi isso lá. Eu aprendi isso na Fisio. André, você pode fazer, mas avisa para o personal que você tem hérnia de disco. A Márcia Felipe, ela diz assim, eu tenho aquelas cadeiras gamer. Elas são realmente muito boas para quem quer manter uma boa postura. Realmente, eu acho que toda cadeira devia ser aquelas cadeiras gamer, né? Porque deixa a coluna da pessoa retinha assim. E ela diz ainda, minha filha tem abaulamento cervical. Alguns especialistas dizem que é algo da vida. Já eu acho que não. Queria saber a opinião das doutoras. O que pode ser recomendado para ela que já teve 2 crises? Olha aí, um abaulamento. Isso mesmo. Ainda bem que ela conseguiu ver e está acompanhando a filha de perto, né? Porque o abaulamento, ele vem antes da hérnia, né? Então ele não desenvolveu uma hérnia ainda.
Mas é justamente nessa fase que é importante fazer o tratamento com o doutor hérnia mesmo. Porque o paciente está na prevenção de desenvolver uma hérnia de disco, né? Então, como a Nath falou, né, há uma descompressão, né, durante o tratamento do hérnia, né, do doutor hérnia, há uma descompressão para que o disco volte para aquele lugarzinho dele, a fase de estabilização e a fase de fortalecimento, para tirar essa paciente da crise, para que ela não volte a ter mais crises. E também tem a questão de que o abaulamento, provavelmente ela sinta só uma dor central. Mas, se não cuidar, o abaulamento evolui para uma protusão. E aí sim, ela vai sentir dores irradiadas também. Por isso que a fase dela cuidar é agora. Porque vai ser fácil da gente tratar, a gente vai conseguir sair do quadro dela álgico melhor do que um paciente que chega para mim com hérnia de disco, entendeu? Não, a gente não pode tratar como uma coisa normal, porque se não tratar, ela vai evoluir. E evolui com a hérnia de disco mesmo. Aí, nesse caso, já é mais difícil de ser tratado, né? Mais demorado, mais sofrido, né, André? Então, quanto antes ela tratar, mais rápida a recuperação e ter uma vida normal. Tá, quero mandar um abraço aqui pra Dilza, no sítio Oricuri, em Atalaia, que falou que tá ouvindo a gente lá. Ela não perde um Saúde em Foco. Dona Hilda também aqui no povoado Capim, todos aí do Capim, muito obrigado. Quem tá ouvindo o Saúde em Foco, quem tá ouvindo aí, então tá nos dando o privilégio de entrar na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua audiência. Quem tá ouvindo também é Dona Marley de Leite, lá em Garanhuns, que também não perde um Saúde em Foco. A Ângela, lá em Olivença, bem longe daqui, né? Deve estar bem fresquinha aí, né, Ângela? Pois é, aqui está um abafado desse, tu imagina em Olivença, terra do meu amigo Coronel Pantaleão Ferro. Você falou da questão da postura, tá falando, pensando aqui no pessoal das concessionárias, né? Os vendedores das concessionárias, eles alternam tempos em pé e sentado. Claro, se não tem ninguém no salão para vender seu carro lá, né? Um abraço aqui, Grazi da Caoa, que está ouvindo a gente aqui também. Você levanta e vai atender o cliente, claro. Mas se não tem cliente, você vai ficar sentado. E você passa algum tempo sentado. Então, como ajustar o ambiente de trabalho, especialmente para quem trabalha sentado, para prevenir a hérnia de disco? Como eu já falei anteriormente, cadeira específica para isso. Também postura, tentar ficar o mais reto possível, postura certinha. Também tá alternando 30 a 40 minutos sentado, levanta, faz um alongamento, faz uma caminhadinha, volta. Também ter acompanhamento fisioterapêutico, porque essas pessoas que passam muito tempo sentado têm uma musculatura frágil, onde vai contribuir para uma má postura e assim, consequentemente, futuras patologias. Então, o que eu indicaria é avaliação fisioterapêutica para o fisioterapeuta passar tudo certinho, o que você deve fazer, o que você não deve, o que você deve evitar, o que você pode continuar. Ele irá fortalecer toda a sua musculatura e também, claro, a musculação. Até voltando pro caso da Joyce, que ela faz comigo lá no Doutor Hérnia, ela faz musculação. Eu não proibi ela de fazer musculação. Só que a gente foi adequando. Eu disse, Joyce, isso aqui não. A gente chegava no outro dia, ela dizia o que fez. Joyce, vamos evitar isso. Por quê? A gente tem que fazer exercício físico. O nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Mas tem umas coisas que, infelizmente, não é adequada para essa patologia. Só que, claro, pode sim fazer exercício físico também. Olha, tem uma mensagem aqui da Márcia, ela continua e diz assim: ela dorme de lado, com as pernas estiradas. Essa posição é a mais adequada? E o tipo de travesseiro adequado? Sugestões das doutoras? Então, a posição de lado é a melhor posição mesmo, tá? A altura do travesseiro tem que ser, geralmente, essa largura aqui do nosso ombro, tá? Nem que fique nem muito baixo a cabeça dela e nem muito alta. Ela tem que estar alinhada aqui a região da cervical. De lado, realmente é a melhor postura, colchão firme. E ela pode também estar botando o travesseiro nos braços, para ela ficar agarradinha, tá? E o outro entre as pernas, que deixa toda a coluna alinhada. O colchão, qual o tipo ideal, Nath? Então, a superfície dele não pode ser uma superfície que fique de forma irregular. A gente tenta pegar um colchão onde fica um pouquinho rígido, porque imagina a gente deitar num colchão onde a gente deita de mola, quando a gente sobe fica lá a nossa marquinha sempre. Fica parecendo uma canoa, né, pai? Então, era o meu, André, o meu era assim. Era? Eu deitava bem macio, era maravilhoso, mas também no outro dia
não levantava, André. Porque a coluna doía, me maltratava. Eu tive que ir realmente com o colchão Igual firme. aquelas camas que aparecem no cinema, né? Você já viu como é fofo aquelas camas de novela, de cinema? Você diga assim, rapaz, onde é que eu compro uma cama dessa, né? É um negócio fofo, né? Travesseiro tudo fofo, os lençóis, né? Bem macio, Bem né, André? macio. Parece que abraça a gente. né? Exatamente. Isso aí já não é adequado. Quanto mais a superfície for rígida, que a nossa coluna fica retinha, é o melhor. E procura um especialista, né? Na dúvida, sempre Isso. procure um especialista. Isso. E na clínica, né, a gente tá pegando muitas pessoas que não sabem o que fazer. Tipo, não sei que atividade fazer, sinto dor na coluna, mas não sei se eu tenho hérnia. Tá aparecendo muita gente assim, né, Nath? Então, a gente marca uma avaliação com a Nath. A Nath faz essa avaliação e ela vê o que é melhor para você. Por quê? Não quer dizer que a Nath vai fazer só ali, vai te indicar só o hérnia de disco, não. Pela sua avaliação, a gente vai saber, olha, você pode estar fazendo isso, aquilo. Então, essa avaliação importante porque ela vai estar avaliando o teu padrão postural, o seu trabalho do dia a dia. E aí, pela avaliação dela, ela vai te indicar, faça esse tratamento, faça esse tipo de atividade física, para que você tenha pratique uma atividade específica, que você evolua, né, sem dor, e você tenha vida normal, né? Como, por exemplo, chegou um paciente para mim, fez a avaliação, passei algumas dicas, o que ele deveria fazer, o que ele tem que evitar. Ele não fez a primeira sessão, mas quando ele veio fazer a primeira sessão, ele me disse que estava se sentindo melhor. Por quê? Porque só foi mudar hábitos diários que ele estava fazendo errado. Às vezes um ajuste, Entendeu? né? Às vezes até Um ajuste já resolve. Já resolve o problema, Perfeito. entendeu? Como é que a gente tem o alongamento, a gente não tem esse hábito de fazer o alongamento regular. Como o alongamento regular pode ajudar a prevenir hérnia de disco e quais exercícios de alongamento são mais indicados? Então, existem vários tipos de alongamento. Temos que alongar toda a nossa musculatura envolvente, como o membro superior, membro inferior, musculatura da coluna também. Porque o que é que acontece? Quando a gente acorda, a musculatura da gente fica contraturada. O ideal seria, quando a gente acordar, fazer um alongamentozinho nas pernas, que no caso são os membros inferiores, braços, que são os membros superiores, os alongamentos dos músculos paravertebrais, para que esse disco ele não venha sofrer e assim também evitamos futuras consequências, entendeu? Além do alongamento, André, é importante também fazer na mobilidade. Não é hoje, né, a gente trabalha muito a questão da mobilidade, né, para ir soltando, porque às vezes o paciente está ali na crise ou está com alguma dor. Então, a mobilidade vai ajudando a soltar mais aquela musculatura. Então, é importante, até mesmo antes de um treino, não só o alongamento, mas as mobilidades, para que você não venha ter crises e para te ajudar a soltar aquela musculatura que está ali tensa. Como a Nath falou, às vezes está bem tenso ali, então a gente precisa, né, soltar um pouco aquela musculatura ali. Nath, a gente tem outros profissionais, os profissionais da polícia, né? Um abraço aqui a todos os policiais militares do 3º BPM, o 7º GBM, Grupamento de Bombeiro Militar. Temos a Polícia Civil, temos a SMTT, um abraço a todos vocês. Esse pessoal, eles andam sentados. Ninguém viu, claro, ninguém vai ver ninguém numa viatura em pé, né? Que ninguém é louco, né? Todo mundo anda sentado nas viaturas. Nós temos também os outros profissionais do volante, os mototaxistas, os taxistas, os motoristas de aplicativo, que passam o dia ali sentados. Qual a recomendação? Porque invariavelmente é aquela sequência, né? Diz, não, é um dia só que eu estou sentando aqui. Tá bom, você passa... Quanto tempo você passa dentro do carro? Por ano. A conta é por ano. A gente não faz, o brasileiro não faz a conta por ano, né? Às vezes você vê um negócio baratinho. Não, eu vou pegar um stream de vídeo aqui para assistir. É R$60 só por mês. Tá bom. Por ano é R$720. Você faz essa conta? Não, o brasileiro faz a conta do mês. Não, é só R$60. Né? Então é por isso que eu estou perguntando agora. Porque um dia essa conta vai chegar. Entendeu? Como foi falado anteriormente, a boa postura. Por exemplo, você falou aí dos policiais e tudo mais. Tem o colete que em si pesa. O disco vai absorver também aquele impacto. O colete é a prova de balas, Isso, porque ele pesa. Muito, pesa e aí muito. o disco vai sofrer. Aí esses profissionais, eles vão sofrer. Se eles estavam programados a ter uma hérnia de disco aí com 60 anos, pode ser que ele adquira com menos. Por exemplo, com 40. Por quê?
porque o disco está absorvendo aquele sobrepeso, aquela sobrecarga, no caso, de forma inadequada e todos os dias. E se não faz um fortalecimento muscular adequado, infelizmente, O disco o sofre. disco vai sofrer. Tá. Como a prevenção da hérnia de disco pode ser adaptada para diferentes faixas etárias ou condições de saúde? Prevenção? Então, André, como lá na clínica mesmo, já trabalha nessa questão da prevenção, né? No Posture mesmo, a gente já pegando esses adolescentes, já para trabalhar prevenção mesmo, tá? Para trabalhar padrão postural, a mesma coisa é feita no RPG, né, Nath? Com esse Isso. objetivo, melhorar o padrão postural, alinhar, fortalecer, para você prevenir uma hérnia de disco, tá? Infelizmente, a grande maioria procura quando já está com a patologia instalada, tá? Então, por isso que eu sempre atento, principalmente a pais, a você mesmo, né, que está adquirindo aquela má postura, já sentindo desconforto, já procurar um profissional para fazer essa avaliação e o quanto antes fazer um tratamento específico, tá? Eu falo adolescentes porque é nessa fase que a gente tem que ter esse olhar. Né? Então, se seus pais estão observando seu filho com uma postura no celular há muito tempo, que geralmente fica todos curvados assim. Todos nós. No celular, principalmente adolescentes que ficam com uma postura horrível. Então, a gente temos que estar atentos a nossos filhos, né? Como ele está levando não só o material para a escola, mas como ele está se comportando em casa, a falta de atividade física, é o sedentarismo, é a mochila que leva. Então, isso é importante a gente ver e já encaminhar realmente um profissional específico para fazer uma avaliação, tá? Feito uns exames, né? Uma panorâmica, por exemplo, né, Nath? Que é feito no raio-x panorâmico para ver toda essa coluna dessa criança, né? Para ver um tratamento específico. Uma vez desenvolvida escoliose, é feito um tratamento preventivo, né? O tratamento já para a escoliose, né, Nath? Específico. Que é específico para a escoliose. O Posture é um programa da Físio e Saúde, exclusivo da Físio para tratar adolescentes. Isso. Então você, pai, mamãe, que está com seu filho na escola, com sua filha na escola, que já percebe que somente no andar você já percebe. Com a mochila nas costas, você já percebe que geralmente eles colocam de um lado só, né? Em vez de pegar a mochila assim, ó, tá aqui, minha mochila aqui, ó, aqui, tá vendo? Tem que colocar, vamos lá, vamos fazer o dever de casa aqui. Colocar a mochila desse jeito, né? Vamos lá fazer aqui. Vamos pegar aqui, seria dessa maneira. Mas eu, André Peps, né, Liz? Eu fazia assim, ó. Eu pegava, como eu sou esquerdo, eu achava mais bonito deixar pendurado, só levava de um lado aqui. Que é que vai assim, ó. Exatamente. Você vai forçar o lado esquerdo, né? Provavelmente você vai ter um problema desse lado aqui, porque é o lado que você pega mais peso. Isso mesmo. Né? Então, o Posture é um programa que existe na Físio para o seu filho adolescente. No final da entrevista, daqui a pouquinho, ele vai passar o contato para você prevenir, que vai ser melhor do que você criar um adulto e esse adulto que vai lhe dar filhos, vai dar netos para vocês, né, Joyce? Daqui a alguns anos. E aí como é que você vai cuidar do seu neto? Se a mãe tá bichada com hérnia de disco? Não vai, né? Então é um negócio complicado. Vamos lá aqui para a última de hoje. Como a prevenção da hérnia de disco pode ser adaptada às mudanças no estilo de vida que são mais a mudanças de estilo de vida que são mais eficazes para essa prevenção? Como eu falei anteriormente, teria que marcar uma avaliação postural para que a gente veja qual o exercício específico para essa pessoa. E através da nossa avaliação, nós iremos passar orientações de como esse paciente deve agir durante o dia a dia. Postura sentada, postura em pé, jeito de deitar. A forma que se levanta também conta muito, a forma que levanta da cama, porque a gente tem que levantar de lado, só que às vezes a gente acorda para despertador, toca, a gente levanta de qualquer jeito. E imagine, todos os dias a gente levantar assim de qualquer jeito, futuramente também a gente vai adquirir aí uma patologia. Então, através da nossa avaliação, vou ver o que esse paciente está precisando, vou ver qual é o programa ideal para ele, quais são os exercícios que podem adequar o quadro dele. Também iremos, se eu ver que tem aí alguma patologia aí um pouquinho mais grave, irei solicitar também radiografia para a gente ver o que é que está acontecendo, se tem uma hipercifose a mais que o grau considerável, porque a gente também tem um grau, todo mundo tem cifose, mas também tem que estar dentro aí do grau para ser considerável normal, ou uma lordose, uma hiperlordose, também tem escoliose, enfim, teria que marcar uma avaliação
e ver o que está acontecendo, ver o que está causando essa má postura e assim ir adequando com a rotina desse paciente. Tá. E a atividade que ele se identifique, né, Sim, André? que ele gosta de fazer. Isso é importante porque ele diz, mas eu não gosto de fazer isso, né? Então é importante, né, essa avaliação, porque a gente vai adaptar à necessidade e ao gosto do paciente, né? Porque, eu não gosto de fazer isso, então vamos ver uma atividade que você consiga fazer, que traga benefícios à sua coluna e você consiga fortalecer e dar prazer. E também não adianta você fazer uma coisa que você não se sinta bem e faça a pulso, né? A gente tem que entender que o nosso corpo foi feito para se movimentar. É verdade. Então a gente precisa estar se movimentando mesmo, fortalecendo, fazendo algum tipo de atividade física. Muito bem. Eu conversei com a Joyce Vieira, que é fisioterapeuta aqui da Fisio e Saúde, também da Dr. Hérnia, e a Natiele Santos. Gente, o telefone da Dr. Hérnia é esse que está aí, ó, 98757-2183, 98757-2183. Você marca pelo WhatsApp, tá? Que fica aqui no prédio da Fisio e Saúde. Vou falar o endereço para você agora. Aqui, a Rua Nossa Senhora de Fátima, 218, aqui no bairro Brasília, em Arapiraca. O telefone da Fisio, para você que tem seu filho, sua filha que quer falar com a Fisio para fazer um posture, é o seguinte, tá passando o mapa aí, como é que você chega lá na unidade do Dr. Hérnia. Aliás, gente, vou fazer uma observação muito séria aqui. Quando a gente fala do Dr. Hérnia, o Dr. Hérnia é uma franquia que existe no Brasil há mais de 10 anos, tá? São mais de 200 unidades no Brasil inteiro. Essa Dr. Hérnia, ela é fundada por médicos do Paraná. São médicos paranaenses que criaram o método, é um método exclusivo. Então, não associem a nada que anteriormente tenha tido em Arapiraca o nome de Dr. Hérnia. Tá bom? É um reclame que a gente faz aqui para você, chamando a sua atenção. Não tem nada a ver com nenhuma outra clínica que usou até indevidamente o nome e a marca Dr. Hérnia. Tá bom? Isso é bastante importante, né? Foi bom você ter enfatizado isso. Né, porque é uma franquia séria, né, que, como você falou, 95% de resolutividade, né, não é à toa que já está nos Estados Unidos, então você vê que tem uma competência muito grande. E é a primeira vez aqui em Alagoas, né, como você falou, não liguem, né, não liguem a marca, né, a Dr. Hérnia, a nossa franquia, a outros que houveram por aí. Né, que já tentaram. Exatamente. O telefone da Fisio é 99661-5231, é o WhatsApp também, 99661-5231, para você marcar também a avaliação dos seus filhos, tá bom? Amanhã, gente, vou receber aqui a doutora Vânia Pires, ela é infectologista, e vou receber também a Thaís Nobre, diretora da Clinvacin Arapiraca, e o assunto é meningite. Essa doença tem voltado para o Brasil com força, tá aí na tela, tá? Então a gente vai receber amanhã a doutora Vânia Pires, que é infectologista especialista nesse assunto, e a Thaís Nobre, diretora aqui da Clinvacin Arapiraca, tá bom? Aguardo vocês amanhã às 13 horas. Um abraço e boa tarde. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. Amigo, sempre estou com você, sempre ao seu lado, seja noite ou dia, pra amparar